A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, igreja. Abra sua Bíblia, Jó capítulo 42, versículo 10. Enquanto você abre Jó, versículo 42, versículo 10, quero agradecer a Deus pela sua graça e misericórdia que nos tem acompanhado todos os dias. Ainda que não façamos a sua vontade, Deus é fiel. Agradecer pela presença de cada um na casa de Deus. E agradecer ainda pela vida dos nossos pais. E pelas misericórdias do Senhor que nos acompanham. Amém, igreja? Não vamos demorar muito. Então peço sua atenção por alguns minutos. Jó, capítulo 42, versículo de número 10. O nosso tema de hoje é a virada do Senhor. A virada do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor, Jó capítulo 42, versículo de número 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele pão em sua casa e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhes deu uma peça de dinheiro e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos e 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Cássia, e o nome da terceira Querem Apush. Versículo 15. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Último versículo 17. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Aplauda o Senhor pela sua palavra. Nós hoje queremos falar acerca da virada do Senhor. Quando falamos de Jó, a Bíblia descreve Jó como um homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. A Bíblia diz que ele era o mais rico de todos. Ele era o mais rico em gado, em bois, em jumenta. Naquele tempo o patrimônio de alguém era medido através dos animais que tinham, porque era usado para transporte, para alimentação, assim como para fazer as próprias roupas dele. É por isso que a Bíblia descreve Jó como um homem muito rico. A Bíblia diz que ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 meninas, 3 mulheres. E ele temia tanto a Deus que sempre que seus filhos se encontravam, ele depois já sacrificara ao Senhor, porque dizia: talvez meus filhos pecaram no encontro deles.
de tão temor que ele tinha perante Deus. A Bíblia diz que certa vez há um encontro no céu de anjos. E Satanás está lá também. E Deus diz para Satanás: visto meu servo Jó, em toda a terra não há alguém como ele. E Satanás diz para o Senhor: é porque o Senhor lhe prosperou, é porque ele tem uma boa família. Experimenta lá tirar tudo que ele tem e verás que se ele não vai te amaldiçoar. E Deus diz para Satanás: podes ir, podes tirar tudo que ele tem, basta somente não tirar a vida, e veremos se ele vai continuar a me temer ou não. Satanás vai lá, rouba todos os gados de Jó, morrem, as jumentas, os bois, morrem inclusive os 10 filhos dele. E por fim rouba a saúde dele. E no último versículo do capítulo 1, do capítulo 2, se não me engano, a Bíblia diz assim: e em todas estas coisas Jó não pecou contra o Senhor. Amém, igreja? Agora vamos à palavra do Senhor. Quando vemos um homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal, percebemos que apesar dele temer a Deus, ele passou por um momento difícil durante a sua vida. Porque, meus irmãos, apesar de irmos à igreja, apesar de orarmos e buscar a Deus, não significa que não iremos passar por tribulações. Tanto os maus como os bons passam por momentos difíceis. É por isso que a Bíblia diz que a chuva cai para os justos e os injustos. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, por estares a passar por um momento difícil, ou por uma situação na sua casa, não é porque Deus não te ama, não é porque Deus não está contigo, é o momento do teste de Deus, até a bênção chegar. Então, nunca mais diga que o Senhor não me ama, que o Senhor me abandonou, que o Senhor me esqueceu, que o Senhor não me responde. Mas seja como Jó, que apesar da dificuldade não amaldiçoa a Deus, muito pelo contrário. Jó capítulo 19 diz assim: porque o meu Redentor, ele vive, e um dia se levantará para me defender. É muito fácil dizer isso quando você está bem, quando as coisas estão a andar, quando Deus está a te abençoar. Mas imagina dizer isso enquanto você perdeu a tua família, perdeu o teu patrimônio. A Bíblia diz que todos lhe abandonaram, todos deixaram a Jó. Só teve 3 amigos, só teve 3 amigos que se aproximaram para lhe consolar. Mas o restante das pessoas, os servos deles, a família deles, todos lhe abandonaram. Por
Porque, meus irmãos, hikuva makwerhu wa hina geralmente nos momentos difíceis, kan'we ka minkarhi wo karhala estamos lá sozinhos. hina hi kole hi ri hoxe Podemos até tentar hi nga zametela ku ringisa descrever a nossa dor a ku tsaletela swivavi swa hina para alguém, hi tsalela munhu mas só você sabe kambe wena u swi o tivaka quão difícil swa ku swi karhate essa ngopfu situação é. a mhaka leyi Então, a partir de hoje, hikwalaho sukela ka namuntlha não murmure contra u Deus, nga vulavuli mahlweni ka não Xikwembu saia da igreja, u nga humi ndlwini ya não Xikwembu pare de orar u nga nyimi ku khongela pelo momento hi difícil. minkarhi yo karhala O trabalho está a demorar, a ntirho wa o hlwela carro está a a demorar, movha wa hlwela a casa, o a casamento, yindlu a mutshami restauração da família. a mbilu ya ndyangu Mas mesmo hambi assim, swi li tano a nossa fé, pfumela ka a hina nossa confiança a ku tshemba ka hina em eka Deus Xikwembu não u muda. nga cinci Continuamos a crer a hi yeni nele, mahlweni ku pfumela ka yena continuamos a esperar a hi nele, mahlweni hi rindzela ka porque yena sabemos hikuva hi swi que tiva o nosso Redentor, kutsuli wa hina ele vive yena wa hanya e um dia i siku limwe se a levantará ta sikeleka contra nós. a sikeleka mahlweni ka Amém, hina igreja? Amém, igreja? O nosso Redentor, mukutsuli wa hina ele vive yena wa e hanya um dia siku se limwe levantará. a ta A sikeleka Bíblia diz a bibele que quando Satanás loko se sathana apresenta até Deus, a vonakala mahlweni ka Xikwembu é Deus que inicia a conversa. hi Xikwembu xi salunelaka ni mbhulu Deus pergunta: de onde vens? Sathana Xikwembu xi vita swa u ta hi kwini Ele diz: por rodear a terra. a ku ni ta hi ku fambafambeni ka E Deus misava pergunta para Satanás: Xikwembu xi vita sa Sathana viste o meu servo Jó u mu vonile nandzu wa mina Yobu em toda a terra? misaveni hinkwayo Não há alguém como ele. a ku na munhu wo fana na yena Estamos a ver um Deus Altíssimo hi vona Xikwembu loyi nga nkulu a se gabar do seu servo. a ti tlakusa hikwalaho ka nandza wa yena Deus tem algo a dizer Xikwembu xi na xilo ku xi vula sobre cada um de nós. eka mun'wani ni mun'wani la ka O hina que será que Deus diz quando te vê? i njhe loko Xikwembu xi ku vona xi O lini hi que será wena que Deus diz acerca da tua fé? loko Xikwembu xi vona ripfumelo ra wena xi O lini que será que Deus diz da tua fidelidade? hi ku tshemba ka wena Xikwembu xi lini Será que Deus consegue dizer: i njhe Xikwembu xa swi kota ku vula veja o meu servo, vona nandzu wa mina apesar de estar difícil, hambiloko swi karhala continua a temer? a ya mahlweni a ni Ou será xixima que Deus lamenta por ti? a kumbe Xikwembu xi li karhi xi Ou será que lamenta hi wena Deus sente dor por kumbe ti? Xikwembu xi twa ku vaviseka hikwalaho ka wena O que Deus diz Xikwembu a li yini acerca de ti? hikwalaho ka wena Meus irmãos, vamakwerhu va a mina nossa a fé ku pfumela ka hina deve ser tão grande ku dinga ku ve ao kukulu ponto de ku Deus fika ku Xikwembu se gabar de a nós, tikhusa hi hina poder comentar com os anjos, hikuva poder comentar dos anjos. leswaku a burisana na tintsumi A Bíblia diz a bibele que se falarmos de Jesus para os outros, loko hi vulavula hi Yesu eka van'wana Ele falar de nós perante os anjos. yena ta vulavula hi hina ka tintsumi Porque Deus tem alguma coisa a dizer hikuva Xikwembu xi nca u karhi ku vula sobre cada um de nós. eka mun'wana wa hina Então se analisa nessa noite. hikwalaho ti xiyaxika siku O que leri Deus diz acerca de ti? Xikwembu a li yini hikwalaho ka Nesse wena ano 2026, ka lembe lela das 2026 maravilhas do Senhor, ka maravilha ya Xikwembu não queremos ter um currículo lá no céu a hi lavi ku ve ni curriculum de matilweni pessoas ya murmuradoras, vanhu va ku de vulavuleni pessoas sem fé. a vanhu ka vona ku pfumela Não! nada Mas queremos com que o Senhor hi lava ku loko hosi possa dizer: a vula leswaku aquele é o meu filho amado, luya ni un'wana wa mina wo aquele rhandzeka eu me comprazo. luya na Que tiwisa Deus possa dizer: Xikwembu a xi vula leswaku grande é a tua i fé. kukulu ku pfumela Que ka wena Deus possa se orgulhar Xikwembu a xi de tikhusa ter uma filha hikuva na n'wana wa e xisati um filho ni n'wana wa xinuna temente a Ele. loyi a chavaka a xixima ka Amém, yena igreja? A Bíblia diz a bibelini que Satanás Sathana diz para Deus: a byela Xikwembu permita ni pfumeleni com que eu vá lhe tocar. a ku mina ni ya muthinta Porque, na verdade, meus irmãos, hikuva ha ntiyiso wa makwerhu wa mina para você que é filho de Deus, eka wena u nga n'wana wa Xikwembu não há demônio, a ku na demoni não há problema, a ku na mhaka
nem deserto a ku na mananga que chega até ti. ma fikaka ka wena Se os céus não permitirem, na ku tilo li nga swi a pfumelela Bíblia diz, Bibele não veio sobre vós a yi tika n'wina tentação alguma a miringu na yi mais do que podemos suportar, ya ku hina hi nga ka hi nga yi mas support antes kambe ka é medido yena swona swa e pimiwa ainda enviado um escape. nakona ku ve ku rhumeliwa ku tiya kumbe Amademona para makukhumba. os demônios pra te tocar Só laveka leswaku Xikwembu requer com que Deus apfumela. permita That's why é por isso, hikwalaho não tenha mais medo u nga chavi de pessoas que querem te ya abandonar, vanhu lava lo ou tshika que falam mal de ti, lava vulaka ou biwa que te amaldiçoem, lava ku rhukana ainda que amaldiçoem, hambiloko va nga rhukana ainda que tentem lançar pragas, hambiloko va nga ringisa ainda que vão ao curandeiro, hambiloko va nga famba ainda unyangeni que levem tua pegada, hambiloko va nga teka ainda que ntsonso levem tua peça de roupa, hambi va nga teka xiyimo xa logo mpahla, Jeová si Deus não a permitir a nga va com que pfumelelanga essa coisa chegue até ti. ya ku xi lexi fika ka wena Não tenha medo, u nga chavi porque nada vem até ti hikuva ku na lexi taka ka sem wena Deus na ku permitir. xikwembu va nga É por pfumelanga isso nga chavi vanhu, kala no tema pessoa chama Jeová, tema Deus chama Deus, chama Jehovah porque é Ele hikuva que yena tem um poder ana de matimba dizer sim na tua vida ina vutomi bya wena ou não na tua vida. kombinata vutomini bya wena Toda seta asete hinkwayo forjada contra ti leli tlhaviwaka não ka wena prosperará em nome de Jesus. li nga kali nga Nós prosperali declaramos nessa noite, alerisaka usiku leyi todos inimigos valala que hinkwayo te perseguem, va ku que cacaka falam mal de ti, va vulaka em biwa nome de Jesus, hi vito ra nós yesu quebramos, ya va tshova cancelamos ya yalela toda ação demoníaca na mintirho ya e mademoni declaramos ya que lerisa os anjos do Senhor a tintsumi ta te hosi guardem a ti ku em hlayisa todos os teus caminhos. eka tindlela ta wena Caia 1.000 ao seu lado, a tlhela a va wi mili caiam wena 10.000 à sua a direita, va wi dash mila mas ximatini você não será atingido. kambe wena u nga ka u nga A thinthi partir de hoje, kusukela ka namuntlha saia de casa huma mutini levantando a cabeça. u tlakusa nhloko Não há ladrão, a ku na muyini não há invejoso, aiwa não matshova há fofoqueiro aiwa que mantsentse vai me abater eu. a ta ni Porque hlaselaka quem me guarda hikuva loyi a ni é hlayisaka i Deus. xikwembu Para Satanás me tocar, leswaku satana ni thinta meu Deus que me guarda, i xikwembu xi ni hlayisaka é Ele que deve aceitar. hi yena u fanele ku pfumelela Se Deus não aceitar loko isso, xikwembu xi nga pfumelanga não virá sobre ti. swi nga ka swi nga ha teka wena É por isso hi yo leyi a mhaka Bíblia diz: a bibelini não temam os homens, u nga chavi vanhu mas temam a Deus. kambe chava ni xikwembu Maldito o homem wa rhukanisiwa que munhu confia no outro homem. loyi a tshembaka wanuna mun'wana O emprego que entrará a ntirho lowu ta wu tisaka é Deus. i xikwembu A resposta que entrará a nhlamulo lowu ta wu é tisaka i Deus. xikwembu Tudo que você pede ou que você deseja, hinkwaswo swi kombelaka kumbe xuvaka é Deus que trará. hi xikwembu a ta tisaka É por isso aquelas ameaças que dizem: hikwalaho ku ni swin'wana swi vulaka swa ku se não ires a missa conosco, loko u nga fambi timhambeni na hina emprego não há de chegar. a ntirho u nga ka u nga humeleli Ué, heyi nossa bênção a nkateko wa não hina vem de vocês, não. a wu teka n'wina Nem depende de vocês. na wu thingi hi n'wina Se até diabo hambi sathana tem que ir lá pedir permissão, swi fanele ku pfumeleliwa le quanto mais os homens yi hleketa na vanhu que ke nos farão. va ta hi É yenca por isso yo le mhaka a sua fé a ku pfurula ka que wena esteja em a ku Deus. veka xikwembu Amém, igreja? A Bíblia diz bibelini que Jó, yobu ele perdeu a luzi tudo quanto tinha hinkwaswo a ri na swona e veio a sua esposa, a luza na nsati veio a sua esposa, ku ta nsati wakwe olhou para ele a mu chuvuka e ficou com pena dele. a mu twela vusiwana Disse para Jó: a ku yobu o teu caso a mhaka ya wena já não tem solução. a ya ha na ndlela É melhor swa yantswa amaldiçoar já teu Deus u rhukanisa xikwembu xa e wena você morrer. wena u va u fa Deixa eu imaginar a esposa, wa yi hleketa nkosikazi ela que devia estar a dar força ao marido. hi yona ku yi fanele ku
devia estar a consolar o marido. hi yona ku yidinga ku yisingatha nuna Mas ela própria que olha para ele e diz: você não vale a pena. kambe hi yona yi cuvukaka nuna ku wena u sisi Vale a pena você amaldiçoar Deus xantu rhuka na xikwembu e morrer. u va u fa Porque às vezes, hikuva igreja, minkarhi yin'wani kereke tem mulheres com espírito de Jó, ku na vavasati na moya amigos Yobu, com espírito de Jó, da mulher de Jó, na moya wa nkosikadzi wa Jó que vem até nós, va teka ka hina nos jogam, va hi cuvuka dizem: você, va ku wena nesse estado que estás, a mhaka leyi u nga ka yona já não adianta, a swi ha sisi já não vai acontecer na tua vida. ku nge hete na endleka vutomi Ainda bya estás a crer. wena. wa pfumela Vale a pena parar de orar. swa yentshwa nyima u Vale a khongela pena desistir swa yentshwa u e tsana deixar tudo isso. u tshika hinkwaswo leswi Para ti não tem jeito. eka wena ka ha na ndlela Pessoas que vêm tentar nos desanimar. a vanhu va ku va ta hi Mas a tua disanima resposta kambe nhlamulo wa wena não pode ser a swi dingi ku ve lowu de enfraquecer, wa ku fa de desistir, va ku tsana de va chorar. ku rila Não! nada Não deve se abalar. a swi dingi ku Deve tsekatseka olhar para essa pessoa swi dinga ku khongela munhu e lweyi dizer firmemente ku vula hawutile que o meu Redentor, loko mkutsili wa mina Ele vive. yena wa hanya Pode não ser hoje, hambiloko ku nga ri pode namuntlha não ser amanhã, hambiloko ku nga ri pode mundzuku não ser depois de amanhã, hambiloko ku nga ri tipoxi ka mas mundzuku dia, kambe siku rin'wana dia, siku o rin'wana meu Redentor, mukutsuli wa mina Ele virá a tata e vai me resgatar. a ta va ni hulu Jó perde tudo, yo balusa hinkwaswo fica sem a nada. salanga ni nchumu A Bíblia diz a bibelini que ele até pegava pedras yena a khoma na maribye e começava a raspar suas a feridas. sawuna ku khwaya swilondza swa yena Estava abandonado. a De tsukuliwile lá de cima que ele estava, kambe laha henhla a li kona ele caiu. yena a wile Ele esteve embaixo. a ve a li E hansi talvez nesta swi noite, nga endleka ka usiku leyi pode ser essa sua situação, i nga ve mhaka leyi pode ya ser wena essa tua condição, i nga ve matshamelo ya wena onde você está embaixo nas finanças, lomu nga hansi ka está timali embaixo na família, nga hansi ndyangwini está embaixo na vida sentimental, nga hansi ka vutomi bya está wena byo embaixo tikela nos negócios. nga hansi ka As mabhizinesi suas orações a swikhongelo swa não wena estão a ser respondidas. a swi hlamuriwi Mas eu vim dizer à igreja kambe ni ti ni byela que kereke a reviravolta do Senhor, ku na ku cinca ku ndzuluka a ka hosi reviravolta do a ku Senhor ndzuluka ka hosi para este ano eka lembe leri está a chegar na tua vida. na fika vuton'wini O bya wena ano de grandes a maravilhas, lembe ra mahlori lamakulu aonde nós lemos, lana hi nga dyondza a kona Bíblia diz: a bibelini e virou o Senhor a cincile o hosi cativeiro de Jó, a khotso e loyo tudo que ele perdeu, na hinkwaswo a nga swi luza Deus restituiu xikwembu xi tlheliseke em dobro. hi dobro Em dobro. hi ku phindaphinda Sabe, Deus quando abençoa, wa tiva loko xikwembu xi katekisa Ele exagera. yena wa exagerara Ele exagera. wa exagerara A Bíblia diz: a bibelini Deus deu em dobro xikwembu xi nyikela hi ku phindaphinda para uma pessoa que já era mais rico eka munhu loyi a fuyi ngopfu em toda a terra. misaveni hinkwayo Imagina agora a riqueza dele vezes 2. yehleketa a ri fuyile yini ku vhesa A xidoxi dobrar. a swi phindaphinda Porque Deus, hikuva xikwembu quando restitui, loko a tlheliseke Deus, Xikwembu. quando responde, loko a hlamula é exagerar. o É exagerara por isso a Bíblia diz: kwalaho bibelini o que os olhos não viram, leswaku mahlo ma nem vonaka os ouvidos ouviram, na tindlela ti swi twana nem jamais penetrou na swi no sengela coração do homem. embilwini ya É munhu o que Deus tem preparado hi leswi xikwembu xi nga para lulamisela aqueles que o amam. eka lava mi O que rhandzaka Deus preparou para ti leswi xikwembu xi nga lulamisela é wena muito mais i swikulu daquilo que você ku pediu, tlula leswi u nga daquilo que kombela você está a ku chorar. tlula leswi u O rilaka que swona Deus preparou para loko ti xikwembu xi nga é lulamisela muito wena mais i swikulu daquilo que você ku desenhou. tlula leswi u nga A tsala bênção de a Deus nga tekiwa xikwembu irá u dobrar. tete hi ku phindaphinda Será maravilhoso teve masingita aquilo que Deus leswi xikwembu está a trazer a tisaka para a sua ka vida. vutomi bya A wena Bíblia diz: a bibelini a família que tinha ele abandonado endyangu lowu mu tshikile voltou para wu ele, tlheleli foram yena ficar com ele. wa tshama na A yena Bíblia diz a
bibelini que Deus voltou a lhe dar mais 10 filhos. xikwembu a tlhela nyika 10 wa vana E a Bíblia diz, a bibelini os filhos de Jó naquele tempo, a vana va yobu nkarhi luya as 3 filhas dele, a lava nharhu va a xisati Bíblia diz a bibelini que em toda a terra a misaveni hinkwayo não havia filhas tão formosas a ku nga na vana va xisati va ku como saseka as filhas de Jó. va ku fana ni va yobu Até a bênção dos filhos veio a dobrar hambi hi nkateko wa vana wu tihi ku quando phindaphinda Deus restituiu a Jó. loko xikwembu xi tlheliseli yobu Todos que te abandonaram hinkwavo va nga ku tshiki são eles que depois virão até ti. hi vana va ta tlhatlhaka ka wena Não lhes manda embora. nga va hlongoli Era um tempo que Deus já havia te isolado era nkarhi xikwembu xi nga wu veka para wena te fortificar. leswaku a ku tiyisa Todos que te abandonaram hinkwavo va nga ku tsukula voltarão até ti. va ta tlhelela wena Virão até ti. va ta ta ka wena Vão comer das suas mãos. va ta dya mavokweni wa Vão wena pedir orações em ti. va kombela swikhongoti ka Vão wena querer conhecer teu Deus va ta lava ku twa xikwembu xa wena através de ti. hikwalaho ka wena José que lhe venderam, josefa va mu xavisile os mesmos que lhe venderam volavo va nga mu xavisi foram os mesmos ive volavo que anos depois va huma lembe ntshavu tiveram que sobreviver através swi dele. dingi ku va hanya hikwalaho ka yena Igreja, kereke para este ano, eka lembe leri em nome de Jesus, hi vito ra que yesu Deus te xikwembu restitua a xi em tlheliseli dobro, hi ku que phindaphinda Deus xikwembu te responda a xi hlamula em dobro. hi ku phindaphinda Prepara o passaporte, lulamisa passport prepara os cartões de banco, lulamisa makarata ya prepara bangi a tua melhor roupa, lulamisa swiambalo swa porque wena hi Deus ku va xikwembu vai te levar a ta ku teka para onde você nunca imaginou. loko ku wena u tshami ku A ehleketa Bíblia diz a bibelini que a virada do Senhor a ku ndzuluka ka foi de hosi um dia para o ku outro. ve siku rin'we ku fika Vai lin'wana ser um dia normal, ka ve siku la xihela dia que parece que não vai acontecer nada. siku la ku ngeka ku endleki nchumu Quando de repente loko ka n'we kama você lá na prisão wena le khotsweni virão te dizer: va ta va ku o byela rei te na chama, hosi ya ku o vitana rei te na chama, hosi ya ku mas vitana eu sou prisioneiro, mina ni eu mukhotsiwa sou judeu, mina ni muyuda mas o rei te kambe a chama. hosi ya ku vitana Deus, quando muda o cativeiro de xikwembu alguém, a cinca khotso la munhu é de um dia para o outro. i na siku lin'we ku ya fika siku Então lin'wana creia que Deus, ta pfumela leswaku xikwembu no dia certeiro, a siku linene Deus xikwembu vai te responder. a ta ku hlamula Portanto, creia com essa palavra hi ku la pfumela hi rito e leri vá para casa crendo u muke ho que tshemba para este ano swa ku eka lembe leri há um kairos do Senhor, há um tempo determinado Ku na nkarhi para as lowu nga pimiwa coisas leswaku de swi wa Deus. xikwembu Há um tempo Ku na nkarhi que Deus wa xikwembu reservou a nga wu siya para te abençoar, leswaku u katekisa para te responder leswaku a ku em hlamula nome de hi Jesus. vito ra Por yesu favor, coloque-se de pé. u nga sikeleka u nyima hi vito ra yesu Coloque-se de pé crendo sikeleka u nyima u que tshemba Deus, swa ku xikwembu Ele vai te responder. yena ta ku hlamula A Bíblia diz que Deus restituiu bibele lexi a tlheliselile o xikwembu cativeiro de Jó a khotsweni bya yobo quando orava pelos seus amigos. loko yena a khongelela vanghana va yena Ele tinha um coração tão bom a na mbilu leyinene que nem sequer orava para ele. ya ku ka matshamelo lawaya a nga ti khongeleli Naquela yena situação, quem precisava de oração era ele. ka matshamelo lawa a dinga ku yena a khongeleliwa Mas ele orou com os seus amigos kambe yena a khonga vanghana va yena depois que Deus falou com ele. zakwa ku xikwembu xi vulavuli na yena Eu creio que Jó, naquele momento, na pfumela swa yobo ka nkarhi luya depois que o Senhor falou com ele, zakwa ku xikwembu a vulavuli na yena do capítulo 41 a 42, ka kapitulo 41 ku ya fika 42 Deus começa a falar com ele, xikwembu a sungula ku vulavula na tal yena como Deus está a falar consigo agora. fana ni sweswi xikwembu xi vulavulaka na Naquele wena momento, a fé dele se levantou ka nkarhi lowa ku pfumela ka yena ku sikela ka e ele cria que Deus ia lhe abençoar, yena a ve karhi a kholwa swa xikwembu xi ta n'wi que katekisa até parou de orar por ele, orou pelos outros. ku za nyima ku ti khongelela van'wana Tamanha fé de a um ku homem pfumela lekukulu ka wanuna que loyi precisando de oração, loko yena lava
swikhongoti ele orou pelos outros. yena a khongeleli van'wana E a Bíblia diz a bibele que Deus xikwembu fez com que Jó a endle leswaku yobu visse os filhos, a vona vana os filhos dos filhos, na vana va vana va wena até a quarta geração. ku ya fika a nkama kumbe nguva O ya munhu tempo da bênção a nkarhi wa nkateko sempre será maior minkarhi hinkwayo ta ve nkulu do que o tempo do deserto. ku tlula nkarhi wa mananga José foi para o Egito aos 17 anos, yosefa a fambi gebita ani 17 wa virou malembe governador aos 30 a ndzuluka murhangeri wa tiko hi e tika morreu aos 120. a ve karhi a lova a fa hikwalaho ka O masenti tempo da resposta, a nkarhi wa minhlamulo de viver a resposta, wa ku hanya sempre será maior wu ta ve do lowukulu que o tempo que você esteve a pedir e a orar. ku tlula nkarhi lowu nga ve a wu khongela u Portanto, kombela creia em Deus kwalaho ku pfumela ka xikwembu e Ele é fiel para te responder. yena a tshembekile ku ku Feche hlamula os teus olhos pfala matihlo ya e wena adore a Deus em nome de Jesus. gandzela xikwembu hi vito ra yesu Em nome de Jesus. Oremos em nome de Jesus. a hi khongeleni hi vito ra yesu Of glory, Yahweh Sabaoth. The Lamb of God, the King
telebranda faha. O único que, conhecendo minhas falhas, meus defeitos, ficou. Jesus. Nas horas amargas da minha vida, o único que, conhecendo minhas falhas, meus defeitos, ficou. Jesus. Nas horas amargas da minha vida, Jesus está lá. Jesus, o nome dele é Jesus. Jesus, nome dele é Jesus. Jesus, nome dele é Jesus. Jesus, Lebebese telebrakanta vastovehe. Lebebeshe telebrakavastofraha. Lebebesotolobrakavaha. da minha vida, Resotolovaste kiafraha. Lebebeshendelebasotolopra. minha vida, Rebebesete kente brai. Rontoloposia canta fraha. Lei. Rendele basoi. Balabasia canta fraha. Jesus está lá. O único que, conhecendo minhas falhas, meus defeitos, ficou. Jesus, Jesus, Jesus. O nome dele é Jesus. Jesus, nome dele é Jesus. Jesus, nome dele é Jesus. Jesus. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos para o céu. tlakusa mavoko ya wena ma ya henhla. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu levanto as minhas mãos nessa noite. E perante o teu altar, Senhor, ministro para o teu povo. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Que o tempo da reviravolta chegue na vida deles, em nome de Jesus. Toda força diabólica, todo espírito de atraso, todas as palavras negativas proferidas contra ti, eu cancelo em nome de Jesus. Toda força demoníaca, todo espírito das trevas, eu quebro o poder de Satanás em nome de Jesus. Declaro a prisão de toda força diabólica que te perseguiu até aqui. E eu declaro em nome de Jesus que Deus te restitua em dobro. Que Deus te restitua em dobro. Declaro em nome de Jesus que a bênção do Senhor possa se manifestar na tua vida, na tua família, no teu trabalho, no teu casamento. Em nome de Jesus, eu declaro até aquela oração que você desistiu de orar, até aquela oração que você parou de orar por não crer mais em Deus. Eu declaro perante o altar de Deus que o Senhor
O Redentor ukutsula te surpreenda. Te akutshukela surpreenda. akutshukela Em nome de Jesus. ivito ra Eu Yesu declaro na que lerisa Deus Xikwembu te faça esquecer aku endla de urivalo todo sofrimento. akuhlupheka Em hinkwako nome de Jesus. ivito ra Yesu Declaro na que você lerisa é abençoado vanhu katekile na cidade, no campo, edorobeni a entrar e ao sair. loko nghena huwa Todas as dívidas, ati madivha espírito de dívida, amoya swikweleti cancelamos na tua vida em nome de Jesus. yamatshinya vuton'wini bya wena Declaramos ya lerisa que você é cabeça e não wena cauda, unhloko untshila está em cima e não embaixo. uhenhla uhansi Declaramos em nome de ya Jesus lerisa ivito ra que Yesu várias vidas a vutomi leli taleke possam comer sobre as suas mãos. a va dyi mahlweni ka mavoko ya wena Declaro que você não só é abençoado, na lerisa swa ku a wu katekanga mas ntsena você é uma bênção. kambe wena u Eu nkateko declaro em nome de na Jesus, lerisa ivito ra Yesu aonde a planta dos teus pés pisar, lana nkonzo wa nengo wa wena que tshanyana o meu Deus te dê por herança. xikwembu xa mina a ku nyiki Que o meu Deus te dê por herança. xikwembu a ku nyiki hi rifuwo Aonde você for pisar, loko wena u nghena u tshwanya declaramos ali onde você pisar, lomu wena u tshanyaka kona que a Deus, xikwembu que a Deus xikwembu te dê por herança. a ku nyiki hi rifuwo Em nome de hi Jesus, vito ra eu Yesu declaro na a lerisa partir de hoje sukela namuntlha que Deus Xikwembu te a maravilhe ku no tshukela poder do sangue de matimbani ya Jesus. ngati ya Yesu Porta, xipfalo toda porta xipfalo que hinkwaxo estava a fechada, xi pfaliwile eu declaro na agora, lerisa swo seja aberto, a xi pfuleki seja aberto, a xi pfuleki seja aberto, a xi pfuleki toda porta xipfalo que está hinkwaxo fechado, nga pfaleka agora, swoswi em nome de hi Jesus, vito ra Yesu seja aberta, a xi pfuleki seja aberta, a xi pfuleki seja aberta, a xi pfuleki em nome de Jesus. hi vito ra Eu Yesu declaro na que lerisa Deus xikwembu te faça viver a ku endli uhanya longos anos a malembe leyo na tala tua vida em nome de Jesus. vuton'wini bya wena hi vito ra Que Yesu Deus te prospere. xikwembu a ku Que Deus hluvukisi te prospere. a ku Que hluvukisi Ele te levante nessa nação. a ku tlakusi ka tiko Em leri nome de Jesus. hi vito ra Que Yesu pão e água a xinkwa na mali jamais falte na tua xi mesa. nga pfumeleki ndyangwini wa Em wena nome de Jesus. hi vito ra Yesu Tudo que você prega, hinkwaswo khumba prospera em nome de Jesus. a swi kateki hi vito ra Yesu Toda ansiedade, a swi ku titwela hinkwako depressão, desejo de morte, depressão ku lava ku ti suka esteja longe de ti em nome de a Jesus. ku ve kule na wena hi vito ra Esteja Yesu longe de ti em nome de a Jesus. swi ve kule hi vito ra Eu Yesu declaro você é abençoado. na lerisa wena u Eu katekile declaro sobre teus filhos. na lerisa ka vana va wena Esse ano, a lembe leyi todo demônio edemona que hinkwawo lutou sobre a vida acadêmica deles, li nga lwa ka tidyondzo ta vona eu declaro divórcio em nome de Jesus. na lerisa divorce hi vito Eu ra Yesu declaro sobre eles na lerisa ka a vona sabedoria do alto, a vutlhari la que tilo toda mente fechada a mavongo byi nga pfaleki seja aberta em nome de a Jesus. byi pfuleki hi vito ra Teus Yesu filhos são a abençoados. vana va wena va katekile Teus filhos são a abençoados. vana va wena va Eu katekile abençoo os estudos deles. na katekisa tidyondzo ta Em vona nome de Jesus. hi vito ra Yesu A Bíblia diz a bhabhalili que Deus concedeu xikwembu a nyikile a Daniel Daniel conhecimento e sabedoria a vutlhari ni vutivi em todas as matérias da Babilônia. eka matirho hinkwayo ya Que babuloni Deus, xikwembu que Deus xikwembu conceda a ku nyika sobre ti e teus filhos wena na vana va wena sabedoria, a vutlhari conhecimento vutivi em todas as matérias. eka mamatirho Que hinkwawo nada seja difícil para swi ele. nga karhati eka Em vona nome de Jesus, hi vito ra Yesu declaro na lerisa ano de grandes a maravilhas. lembe ra mahlo Que lamakulu Deus te surpreenda. xikwembu a xi mu Que a tshukela graça do Senhor Jesus Cristo, a tintswalo ta xikwembu xa hina o amor de Deus ni rhandzu la e yena a comunhão do Espírito Santo na ndyelo na moya wa te kwencini acompanhe em nome de a Jesus. swi ku pangalati hi vito Diga ra comigo em Yesu nome de Jesus. Com o espírito faminto em nome de Jesus. Todo espírito de retrocesso esteja longe de mim em nome de Jesus. Mas eu declaro
Luz sobre meu caminho. Luz sobre meu caminho. Toda porta fechada seja aberta agora. Seja aberta agora. Em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Eu recebo a minha resposta. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte. Mais forte para Deus. Ya